Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou professora, sou contadora também e faço parte aqui da equipe do Contabilidade Facilitada. Nesse vídeo, eu vou ensinar para você como fazer a declaração de ações diretamente lá no programa do Imposto de Renda, com um passo a passo super completo. Será que quem investiu em ações em 2022 vai ter que declarar imposto de renda? Como conseguir essas informações dos valores que você pagou, do que você vendeu? Como fazer isso lá na declaração? Como preencher diretamente no programa? Bom, gente, então o primeiro ponto que você tem que lembrar é que esse ano a gente teve uma pequena mudança na obrigatoriedade de entrega das declarações para quem é investidor de bolsa. Antes, se você investisse qualquer valor na bolsa de valores, você já tinha também a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Mas aí o governo começou a receber muitas declarações pequenas de pequenos investidores e precisou fazer um reajuste nessa regra. A partir desse ano, somente vai ser obrigado a entregar a declaração por este critério de ter investido em ações se você, durante o ano, ou vendeu mais de 40 mil de ações, tá? Então, se você vendeu mais de 40 mil reais de ativos listados em bolsa, ou se você fez qualquer venda, qualquer operação na bolsa de valores que tenha obtido lucro e sobre esse lucro tenha incidido imposto de renda. Então, são essas duas situações. Ou você teve lucro que gerou imposto nas operações de compra e venda, ou você vendeu mais de 40 mil reais em ativos de bolsa. Então, quais são os ativos que incidem imposto de renda? Porque a gente viu que se você fez qualquer operação que gerou lucro e você teve que pagar imposto, tem que também entregar a declaração. O que gera? Quais são as formas de tributação dos ativos listados em bolsa? A gente tem duas modalidades de investimentos na bolsa de valores. Primeiro, temos o swing trade. O swing trade, ele é para compras e vendas em dias diferentes. Então, você foi lá e comprou uma ação em um dia e daqui 6 meses você vendeu. Isso é uma operação swing trade. Se você tiver lucro nessa operação de compra e venda de ações, o seu lucro ele vai ser isento até 20 mil reais. Para as vendas, até 20 mil reais. Então, se você vendeu até 20 mil reais no mesmo mês e sobre esse valor teve lucro, esse lucro é isento de imposto de renda. E, pelo contrário, se você vendeu no mesmo mês mais de 20 mil reais, esse lucro que você teve independente do valor, ele é tributado em 15% de imposto. Então, se você teve um lucro aí que passou da regra de isenção de ações para o swing trade, você já teria que ter pago o imposto de renda sobre esse lucro e também ter entregue aí a declaração. E também será obrigado a entregar a declaração. E o segundo caso que a gente tem para as ações é a modalidade day trade. O day trade, gente, são operações de compra e venda no mesmo dia. Então, swing trade em dias diferentes, day trade no mesmo dia. Para o day trade, gente, não existe regra de isenção. Então, qualquer lucro que você tenha, ele é tributado em 20%, também tem que pagar imposto sobre qualquer valor. E se você teve lucro em day trade, vai gerar um imposto e, consequentemente, vai gerar também a obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda, já que em algum mês você teve efetivamente um lucro. Bom, então o que eu vou precisar para fazer essa declaração? Você já analisou a sua situação, já verificou que você é obrigado a declarar. Agora você vai reunir a documentação necessária para fazer a sua declaração. O que você vai precisar? Principalmente de 2 documentos lá da sua corretora para fazer a declaração das ações, tá, gente? Então, primeiro são as notas de corretagem das operações de compra e venda que você fez durante o ano. São todas aquelas notas que você fez durante o ano. E segundo, um relatório de proventos que você pode obter tanto pelo site da corretora quanto pelo site da B3, no portal do investidor, lá no site da Bolsa de Valores brasileira. Bom, gente, então vamos ver aqui um modelo de nota de corretagem. Esse aqui é um modelo de nota que você vai pegar lá na sua corretora. Ele vai sempre obedecer aí ao mesmo padrão, somente vai mudar aí as configurações da sua própria corretora, tá? Então, nesse caso, por exemplo, esse contribuinte, essa pessoa, ela comprou várias ações no mesmo dia. E como que a gente vai fazer essa declaração dessas ações? Primeiro, você tem que entender que por que a gente pega as notas de corretagem? Para você ver o efetivo valor que foi pago pela ação e também o valor que você teve ali de custos, de taxas, porque todos esses valores, esses gastos, eles são incorporados também ao custo daquele ativo. Porque pensa comigo, você comprou uma ação ali por 100 reais, por exemplo, mas incidiu de taxa sobre essa compra 5 reais que você pagou para a corretora, que você pagou de emolumentos. Então, quanto que você efetivamente pagou por essa ação? 105 reais. Então, não faz sentido a gente ignorar esses custos. Por quê? Porque se você for vender, você vai ter que considerar o valor de compra. E quanto maior o valor de compra, menos lucro você vai
vai ter e, consequentemente, também menos imposto para pagar, certo? Então aqui a gente vê que ele fez várias compras. Como que você faz para encontrar, nesse caso, o valor das taxas que a gente viu que incidem também sobre essas compras? Então a corretora, ela fica com um pouquinho, a própria bolsa de valores fica com mais um pouquinho, e todas as taxas, elas são sempre discriminadas aqui no rodapé da sua nota de corretagem. Então aqui, por exemplo, ele mostrou que a gente teve 55 centavos de taxa de liquidação, tivemos 11 centavos de emolumentos, então no total a gente teve 66 centavos de custos. Só que assim, você viu aqui que ele comprou diversos ativos, comprou Bradesco, Banco do Brasil, Engie Brasil, Fleury, Itaú, Via Varejo e um fundo imobiliário. É justo eu colocar todo esse valor aqui para uma única ação, para um único ativo? Não, por isso que a gente tem que fazer o rateio, que é a divisão proporcional. Então, quanto maior a participação daquela compra no total, maior vai ser a atribuição das taxas para ele. Então, vamos ver aqui um exemplo prático. Olha só, a compra que mais incidiu, que mais impactou no total, foi aqui dessas ações de Itaú. Olha só, Itaú ele gastou R$ 453 e o total gasto foi de R$ 2.200. Enquanto que, por exemplo, para Via Varejo ele gastou R$ 131. Então já é um valor muito menor. Itaú contribuiu muito mais aqui para a incidência das taxas. Então é por isso que a gente tem que fazer o rateio proporcional. E como que é feito esse rateio proporcional? Aqui, gente, você vai ter que fazer algumas continhas para encontrar o valor dessas taxas, tá? Você vai pegar o valor que foi gasto. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o Itaú. Você vai pegar 453,91 e vai dividir pelo total que foi gasto nessa operação, que é esse valor aqui, gente, de 2.205,47. Esse resultado você vai multiplicar pelo valor das taxas. Então ali, aproximadamente 20% desse valor aqui pago para o Itaú corresponde ao total gasto. Então, vezes 66 centavos, que foi o que a gente efetivamente gastou de taxas e emolumentos. Então, para o Itaú, a gente vai atribuir aí praticamente 14 centavos de taxa, certo? Então, vamos supor que essa pessoa ela só fez uma compra durante o ano todo e ela finalizou o seu ano com essa ação em carteira. Então, ela finalizou o ano lá com 19 ações de Itaú Unibanco a R$ 23,89. Só que a gente já viu que ela teve de custos mais 14 centavos. Então, quanto que saiu cada uma dessas ações de Itaú? Você viu que ele comprou 19 a R$ 23,89, 453,91 e teve de taxas sobre isso mais 14 centavos. Então o total gasto foi de 454,05. Você faz a divisão pelo total para poder encontrar o custo unitário. Então, ao invés dele estar pagando ali 23,89, vai dar praticamente 23,90 para cada uma das ações, tá? Como a gente teve aí um valor quebrado e a terceira casa é maior que 5, então você pode arredondar aí para o maior, certo? Vamos supor, então, que a gente só vai declarar essa daí a título de exemplo. As demais ações você vai fazer da mesma forma, vai fazer todo o rateio para encontrar o custo unitário de cada uma e a participação delas sobre o valor das taxas que foram gastas. Aqui no programa, gente, a gente vai fazer 3 lançamentos. O primeiro, ficha bens e direitos para informar a posição dessa pessoa até 31/12. Depois a gente vai informar os proventos que ela recebeu, dividendos ou juros sobre capital próprio. Depois, ainda vamos precisar informar o resultado de operações de lucro ou prejuízo que eventualmente ele tenha tido. Então, para declarar posição, a gente vai vir aqui em bens e direitos, novo, grupo, participações societárias, já que se refere a ações, código ações. Qual que é o CNPJ que você vai colocar aqui? Muita gente erra nessa parte. Aqui você não vai colocar o CNPJ da corretora, mas sim o da própria empresa. Então, como que você faz para ver essas informações? Você vai vir aqui no Google e vai pesquisar ações listadas na B3. Vai vir nesse primeiro site e aqui você vai colocar o código. Então, aqui você pode colocar o nome da empresa, por exemplo, Itaú Unibanco. Ele já vai aparecer aqui quais são os dados dessa empresa. Então, gente, aqui é muito simples, tá? Você vai colocar os dados dele lá. Aqui ele tem também, já vai te falar qual que é o CNPJ. Você pega esse CNPJ aqui direto do site da B3. E aqui na discriminação, você vai colocar o máximo de informações que você conseguir. Eu recomendo que vocês coloquem essa descrição aqui. X ações da empresa XYZ, CNPJ tal, registrada sobre o código tal, adquirida através da corretora X, CNPJ X, custo médio de aquisição unitário, é o que você encontrou. Então, nesse caso, gente, no nosso exemplo, vamos supor aqui que ele finalizou o ano com essas 19 ações. Você vai colocar 19 ações. Adquiridas por quanto? O unitário que a gente encontrou, R$ 23,90. E assim por diante. Então, aqui no programa, você vai preencher todas essas informações, com as informações também que estão
sendo fornecidas lá pelo site da B3. Negociados em bolsa, esse aqui é um campo novo que foi adicionado agora. E aqui, gente, você vai colocar o código de negociação, que também está aqui no site da própria B3. Então, aqui tem o código de negociação, sim. Qual que era a situação no ano passado? Vamos supor que em 2021 ela não tinha nenhum investimento em bolsa, não tinha nenhuma ação de Itaú. Então, você vai deixar zerado isso daqui. E aqui você vai colocar o valor que foi efetivamente gasto em 2022. Como a gente viu, foi 454,05. Prontinho. Então, você já vai ter declarado as ações aqui na ficha bens e direitos, a posição em que você encerrou o ano. Ah, eu não sei com quantas ações que eu encerrei o meu ano. Você pode e deve pegar todas as notas de corretagem e fazer a apuração para ver com quantas ações que você terminou. E aí você vai lá no site da B3, no portal do investidor, e pega também o relatório de posição. Lá nesse relatório vai estar certinho discriminado tudo aquilo que você, todas as ações que você tinha em carteira até 31/12/2022. Agora, gente, a gente vai declarar os rendimentos que a pessoa recebeu. Para pegar o valor desses rendimentos, você pode pegar tanto também no site da B3 quanto na própria corretora. Ela vai te dar um relatório de proventos. Esses proventos, como a gente viu, eles podem ser ou dividendos ou juros sobre capital próprio. Então vamos supor que você tenha recebido aí de dividendos dessa ação que você tem, de Itaú. Você vai vir aqui em rendimentos isentos, no código 9, lucros e dividendos recebidos, vai informar o CNPJ da própria empresa, também não é o da corretora, é o da empresa, o nome e o valor que você recebeu. Então vamos supor que foi aí R$10 de dividendos. Pronto. E se você recebeu juros sobre capital próprio, se lá no seu relatório de proventos tiver JCP, você vai vir aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e vai colocar aqui o código 10, juros sobre capital próprio. Quem que vai ser o titular? Também vai ser você mesmo, o CNPJ, da mesma forma que a gente fez para os dividendos, e o valor que você efetivamente recebeu aí do juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, gente, eles têm uma particularidade que eles têm a incidência de imposto de renda, que é de 15%. Só que esse valor, ele já é descontado quando a empresa vai pagar esse juros sobre capital próprio para você. Então, se lá no seu relatório de proventos tiver que você recebeu R$100, esse é o valor que você vai declarar, porque ele já é líquido aí de imposto de renda, tá? R$100. Prontinho. Então, já lançamos a posição e também os dividendos e os proventos que você pode ter recebido dessa ação. Agora, a gente vai precisar declarar as suas operações. Então, aqui no nosso exemplo, a gente comprou as ações por R$450. Vamos supor que você comprou elas no dia 1º de fevereiro de 2022. Só que você foi lá e vendeu essas ações somente em abril daquele ano. E você vendeu elas por R$600. Então, você vendeu por 600, comprou por 450. Só que foi day trade ou foi swing trade? Swing trade porque foram em dias diferentes. A sua venda, o valor de venda, foi maior do que R$20 mil? Não, foi de R$600 a venda, não foi? Então, o seu lucro, ele não é tributável de imposto de renda, ele é isento, certo? Então, aonde que a gente vai declarar esse lucro isento? Você vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vai vir aqui em novo, e aqui você vai colocar este código aqui, que é o código 5, ganho de capital na alienação de bem, ganho de capital na alienação de bem, direito ao conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação de até R$20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e R$35 mil nos demais casos. Então, é aqui que você vai colocar. E aqui você vai informar o valor que foi efetivamente que você teve ali de lucro isento. No nosso exemplo que a gente teve, foi de R$150, certo? E se, por exemplo, você, por outro lado, você foi lá e você comprou R$10 mil de ações. E aí você vendeu essas ações por 30 mil em um dia diferente, tá? Então, na modalidade swing trade também. Nesse caso, você vai ter que pagar imposto de renda. Por quê? Porque o valor da sua venda foi de 30 mil e o valor de venda foi maior do que R$20 mil, certo? Então, nesse caso, sobre o lucro, vai incidir imposto de renda de 15%, que é para modalidade swing trade. E como que você vai declarar esse lucro aqui na declaração de imposto de renda? Você vai vir aqui em renda variável, operações comuns e day trade. Aqui você vai selecionar o mês em que foi feito essa venda, em que foi efetivamente apurado o lucro ou prejuízo. Vai colocar se são ações, então, se for ação, você vai nesse primeiro quadrinho aqui de mercado à vista. Se for operações comuns, que é o swing trade ou day trade. No nosso caso, foram operações comuns. Então, aqui, gente, a gente teve um lucro de R$20 mil, certo? Olha só o que o próprio programa já vai fazer. Ele já calculou que para operações comuns que você teve um lucro de R$20 mil, tem devido um imposto de 15% e você teria R$3 mil a pagar. Só que, gente, observem outra coisa muito importante, que é, aqui na declaração, veja que não foi alterado o valor de imposto a pagar. Por quê? Porque aqui na declaração você só vai informar esses valores de lucro ou prejuízo
prejuízo. O pagamento desse imposto, ele tem que ser feito o último dia útil do mês seguinte ao que aconteceu as operações. Então, se você declarar aqui, não vai ser pago esse imposto, não vai ser gerado esse imposto para você pagar aqui. Você tem que ir lá no site do Sicalc Web, que é o site do governo, para fazer a emissão dessa guia e também fazer o pagamento. Então, por exemplo, aqui a gente colocou que essas operações, esse resultado, ele foi apurado em junho. Então, a pessoa tinha até o dia 31 de julho, que é o mês seguinte, no qual aconteceram as operações, para poder pagar o imposto de renda correspondente, que é aí de R$ 3.000. Então, você não vai conseguir pagar esse valor aqui pela declaração, não tem como, porque já é uma competência mensal. O pagamento de imposto, ele é de competência mensal, somente declaração é que é anual, certo, gente? Então, muita gente também confunde isso. E aí, aqui, se a guia já foi devidamente paga, você coloca aqui que foi paga R$ 3.000. Se não foi paga, você deixa isso em branco, não tem problema. Depois vai lá no site do Sicalc Web, atualiza essa guia para você conseguir ali calcular também os juros e multa, caso não tenha sido pago no prazo. Certo, gente? Então, nesse vídeo você aprendeu a como fazer a declaração de ações, como informar as ações que você tem no imposto de renda e também se você vai ser obrigado agora com a nova regra ou não. E se você é profissional contábil, quer aprender aí a declarar todas as situações de imposto de renda na prática, sem enrolação nenhuma e conquistar muitos clientes agora nessa temporada, conheça o IRPF de A a Z. São mais de 25 horas de conteúdos práticos para você aprender e dominar todas as situações com segurança. E se você é investidor de ações, investidor aí, ou se você é investidor de ações ou precisa declarar imposto de renda, nós aqui do Contabilidade Facilitada Assessoria também podemos te ajudar. A gente tem uma equipe pronta de especialistas para te ajudarem a não ter problema com o leão esse ano. Então, se você ficou interessado, clica aqui no link da bio e entre em contato com a gente, que vai ser um prazer enorme te auxiliar nessa jornada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui e também de compartilhar com alguém que você sabe que investiu em ações em 2022 e nos vemos na próxima.